Boa tarde a todas e todos. Eu sou Juliana Roman, eu sou advogada e eu sou pós-graduanda em Direito Digital. Então, eu trouxe para apresentar aqui uma pesquisa que eu realizei no início da minha pós-graduação sobre governo digital, GovTechs, e os impactos que essa nova realidade de startups traz ao cenário brasileiro. Então, a difusão das tecnologias da informação e da comunicação vem provocando inúmeras mudanças na vida em sociedade. Diante do importante papel que a tecnologia ocupa nas sociedades do século XXI, os governos eles vêm buscando novas formas e estratégias de governança para que as demandas atuais sejam atendidas. O que são GovTechs? São resultado da aplicação da tecnologia para sanar necessidades do setor público em diversos níveis. GovTechs são espécies de startups vinculados ao serviço público. Vocês podem ter edutechs, fintechs, né? Edutechs são vinculadas à tecnologia, edutechs são vinculadas à educação. Enfim, são empresas que utilizam da tecnologia e visam o melhoramento do sistema da iniciativa privada da iniciativa pública, do setor público. Para os fins desse trabalho, o GovTech, então, se refere à infraestrutura de tecnologia e soluções inovadoras que os departamentos do governo usam para fazer seu trabalho interno ou fornecer serviço aos seus clientes, ou seja, aos cidadãos. A finalidade das GovTechs é atender a perspectiva de que o cidadão tem de que o serviço público e as políticas públicas sejam inclusivas e eficientes. Então, os clientes das GovTechs são os próprios cidadãos, e essas startups elas visam o engajamento da população, a divulgação de informações, canais alternativos de contato e muitas outras formas de serviço. São parcerias entre o setor público e o setor privado e geram soluções que melhoram a performance dos governos. Assim, direta ou indiretamente, conferem maior qualidade de vida aos cidadãos. As GovTechs elas possibilitam pensar em uma atuação ampla do uso da infraestrutura oferecida pela tecnologia digital como forma de auxiliar o governo em suas tarefas administrativas e na oferta de serviços aos cidadãos. Propõe soluções através da tecnologia digital para atender às demandas de diversos departamentos do governo, visando beneficiar servidores públicos e a população. Essas empresas são resultados da utilização das tecnologias da informação e comunicação para sanar as necessidades do setor público. Então, algumas das espécies dos serviços oferecidos pelas GovTechs são plataformas que oferecem troca de contato entre servidores públicos de diversos países. Então, o servidor público do Brasil, que é conhecido por sistemas morosos e deficientes no setor público, poderia vir a ter contato através de uma plataforma com servidores públicos da Suíça ou servidores públicos da Espanha, do Reino Unido. Também possibilitando canais de emergência e avisos que recebam mensagens de voz e imagens. No Brasil, é bem comum ter uma obra pública parada, nas rodovias ter diversos buracos que ficam anos e anos, e a gente não sabe para onde foi o dinheiro investido nessa obra pública, a gente não sabe quando vão vir arrumar o buraco na rua, por exemplo. Então, através dessa plataforma, que o governo receberia diretamente, através da iniciativa privada, juntamente, essas imagens e mensagens de voz falando sobre determinado problema. Também são plataformas que os cidadãos possam usar para fazer agendamentos de serviços públicos e também sistemas que monitoram, por exemplo, o tempo real em rodovias, acidentes ou coisas do gênero. As GovTechs elas guardam 3 semelhanças essenciais. O pessoal engajado em oferecer melhores serviços à população, de um lado, novas tecnologias relacionadas à análise e geração de dados, de outro lado, e uso de ferramentas digitais. Então, o uso do Big Data, por exemplo, ele pode ser utilizado tanto para o ruim para uma empresa, que pode vir a espionar dados e ter diversos tipos de lucro com isso, invadindo a privacidade do cidadão, mas também pode ser usado para beneficiar o próprio cidadão e beneficiar a sociedade no geral. Então, esses 3 pontos eles ligam à atuação das GovTechs. Também ressaltando que é o engajamento entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, que a análise de dados, do Big Data, principalmente, auxilia nas futuras gerações, e as ferramentas digitais, que são, provavelmente, o futuro mais próximo que temos a ver no direito.
Eu trouxe aqui um estudo realizado pela United Nations e-Government Survey 2018 sobre o índice de desenvolvimento do governo eletrônico nos 10 principais países. Nós temos, então, Dinamarca, Austrália, Coreia, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Singapura, Nova Zelândia, França e Japão. Esses países eles investem bastante no governo eletrônico. Também a Estônia é um grande exemplo sobre um país que tem votação eletrônica, que tem diversos tipos de serviços oferecidos à população de maneira digital, sem nenhum tipo de morosidade do serviço público. E nós temos seria o participante virtual, né? E-participant, mas que é os países que mais têm a participação do cidadão nos serviços seriam Coreia, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América e a Noruega. Assim, o Brasil ele não está nem na participação eletrônica entre os 10, então, ele tem uma participação de 9.719, o último tem 9.775. Então, apesar de não estar configurando com um número muito abaixo, tem diversos países ainda à frente do Brasil. Ele tem a classificação 12ª entre 193 países representados pela ONU. E a classificação do Brasil no governo eletrônico ela é o número 44 de 193. Sendo bem diferente do índice da Dinamarca, por exemplo. Nós vemos, então, que quanto mais envolvidas as GovTechs e o uso tecnológico do governo num país, normalmente o índice de desenvolvimento humano costuma ser mais elevado. De acordo com essa pesquisa, foi possível fazer a comparação. Aqui eu trouxe só esses 3 exemplos, mas na pesquisa está bem desenvolvido em relação a isso. Então, o cenário brasileiro. O setor público brasileiro é marcado por características pejorativas, como excesso de burocracia, pouca flexibilidade e processos administrativos morosos. Então, as perguntas seriam: as GovTechs, essa parceria entre o setor público e o setor privado, poderiam gerar soluções que melhoram a performance do governo com os serviços públicos e as políticas públicas no Brasil? A incorporação de GovTechs como auxiliares na administração pública poderia aumentar a efetividade dos serviços e políticas públicas ofertadas aos cidadãos brasileiros? Então, também é importante ressaltar que, em 2018, aconteceu o primeiro evento de grande repercussão de GovTechs no Brasil. Então, há bem pouco tempo. Assim. Eu sou do Rio Grande do Sul, um dos estados com maior nível de desenvolvimento humano, e lá ainda é muito precário. Então, Sudeste, Sul, se ainda é precário, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é ainda mais precário a presença digital no governo. Desde 2013, é realizado pelo CETIC, que é o Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, uma pesquisa chamada TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, Governo Eletrônico, que busca investigar a oferta do e-governo no Brasil. Essa pesquisa ela entrevista gestores dos 3 entes federativos da União. Importante ressaltar, o Brasil tem 27 estados, né? Então, o Brasil seria do tamanho da União Europeia, 27 estados, um único país, mais um distrito federal. Dos 3 entes federativos, então, União, Estados e Municípios, e dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público. Os indicadores envolvidos por esse estudo, eles apontam características relativas à utilização das TICs para a gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, analisa a infraestrutura das tecnologias da informação e comunicação existentes nos órgãos governamentais, a oferta de serviços públicos nos meios digitais, o uso das TICs para acesso à informação pública e a participação do cidadão diretamente. Essa pesquisa ela aconteceu de maneira bienal, 2013, 2015, 2017, será realizada agora também em 2019. E os dados trouxeram que as prefeituras brasileiras nos municípios começam, passo a passo, a adotar soluções de tecnologia da informação. A federação tem um maior nível de aplicabilidade da tecnologia, mas os estados, devido à crise de alguns estados, crise econômica, estão um pouco precários ainda.
Em relação às prefeituras, um pouco mais da metade das prefeituras brasileiras já possui algum recurso para a gestão de documentos e para o andamento de processos. Entre 54% a primeira informação e 56% a segunda. Quase um terço do total já investe em um software de gestão integrada, otimizando o dia a dia dos servidores públicos e trazendo rapidez aos trâmites. A conclusão que eu tive foi que o caso das GovTechs, tendo em vista que a finalidade é o bem-estar dos cidadãos e a efetividade das políticas públicas, conseguiriam alcançar o objetivo de um melhoramento das políticas públicas brasileiras, de forma a atingir um maior número de cidadãos e melhorar a qualidade de vida de um número significativo de cidadãos, também abarcando mais pessoas além da zona urbana. Apesar de que no Brasil nós temos uma grande população urbana, nos grandes centros urbanos, nós também temos muitas pessoas que moram no interior e que é realmente de difícil acessibilidade, principalmente no Amazonas, Sergipe, Tocantins. Então, diante do exposto, eu conferi a conclusão de que tanto o Estado quanto os cidadãos seriam impactados positivamente diante de uma governança digital e que startups especializadas em serviço público poderiam conferir maior efetividade aos serviços públicos. Isso também se configura através da pesquisa realizada pelas Nações Unidas em relação aos países com maior nível de desenvolvimento do governo eletrônico, tem maior nível de desenvolvimento humano e maior qualidade de vida para os cidadãos. Essa pesquisa teve bastante referência ao Castells. Eu fiz um período da minha graduação em Barcelona, onde eu tive uma proximidade acadêmica com o tema do governo digital. Em Barcelona é bem expandido isso. E, então, trazendo a sociedade da informação para o meu trabalho, para a perspectiva brasileira e para a minha pós-graduação, eu apresento os resultados.